O dia em que o Brasil levantou a cabeça. Chega. O povo brasileiro cansou. Cansou de assistir calado, como se fosse espectador da própria derrota. Cansou de ver quem deveria defender a Constituição subir no pedestal como se fosse intocável, inalcançável, quase um deus. E enquanto isso, o cidadão de bem que paga imposto, que luta, que acredita, é silenciado, perseguido, tratado como criminoso só por ousar ter opinião, mas patriota, dessa vez, foi diferente. Num evento transmitido ao vivo, com as câmeras ligadas, microfones abertos e o Brasil inteiro assistindo, Alexandre de Moraes, o nome que virou sinônimo de censura, de autoritarismo, de imposição, tentou repetir o roteiro que já conhecemos: intimidar, constranger, desmoralizar. Só que ele não contava com quem estava do outro lado da mesa. Não era um ativista, não era um repórter. Não era um cidadão comum, fácil de atropelar com inquéritos e ameaças. Era Tarcísio de Freitas, governador, eleito, legítimo, com votos nas urnas, com respaldo popular, com história limpa e, acima de tudo, com coragem. O clima estava carregado, o ar parecia denso dentro do plenário. Cada olhar fixo, cada respiração contida. Todo mundo sabia que um confronto estava prestes a acontecer. Alexandre, com aquela expressão que mistura soberba com desprezo, se ajeitou na cadeira, encarou Tarcísio e, num tom que já virou sua marca registrada, disse: "Governador, cuidado com suas palavras. Aqui não se admite esse tipo de colocação. Suas afirmações beiram a quebra da ordem constitucional." Aquela fala não era só para Tarcísio. Era para todo mundo. Era mais um aviso: quem ousar questionar, quem apontar os abusos, será punido. Vai pagar o preço. E ali estava a imprensa militante, pronta para bater palma para o autoritarismo, pronta para, mais uma vez, transformar a resistência em atentado à democracia. O script estava escrito. Mas, meus amigos, o sistema tropeçou. Tarcísio não tremeu. Respirou fundo. O plenário inteiro em silêncio, os olhos sobre ele, os dedos dos jornalistas no teclado, esperando o momento em que ele recuaria, como tantos outros fizeram. Mas não, ele não abaixou a cabeça. Ele não pediu desculpas. Olhou firme com a voz serena e disse: "Ministro, com todo respeito, se este é um espaço republicano, como o senhor mesmo afirmou, então quem representa o povo tem o dever de falar. Porque quem está se colocando acima da Constituição não sou eu. É quem decide o que o povo pode ou não pensar, pode ou não dizer, pode ou não acreditar." Pá! Foi como uma bomba jogada no colo do autoritarismo. Alguns desviaram o olhar, outros congelaram. As câmeras tremiam. Aquilo não era só um discurso, era um ponto de virada. Alexandre endureceu o tom. Tentou repetir o modelo que já usou tantas vezes. "Governador, modere suas palavras. Suas colocações podem configurar afronta à ordem constitucional." Era ameaça, era tentativa de calar. Mas Tarcísio, firme como uma rocha: "Grave, ministro, é calar o povo. Grave é tratar questionamento como crime. Grave é exigir que eleitos se curvem diante de decisões que sufocam a liberdade." Bum! Em segundos, os vídeos já estavam voando pelos grupos de WhatsApp, Telegram, X, Instagram. Todo mundo compartilhando. "Você viu o que ele falou? É isso! Ele falou por nós." As reações eram como um grito coletivo preso na garganta por anos. A cada palavra, o povo se via representado. Era como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém dissesse o que o Brasil estava engolindo há anos. Alexandre tentava manter o controle. "Governador, o senhor está cruzando uma linha perigosa. Suas palavras podem gerar consequências jurídicas." Mas Tarcísio respondeu com a serenidade de quem tem a consciência limpa: "Então anote, ministro. Se defender a liberdade for crime, se dizer que ninguém está acima da Constituição for crime, então eu estou aqui para ser julgado. Mas calado eu não fico. Eu fui eleito para defender o povo, e eu não vou falhar." Silêncio.
Um silêncio pesado tomou conta do plenário. E naquele momento, o Brasil inteiro entendeu. Algo grande havia acontecido. Só que o sistema não aceita ser desafiado. Alexandre apertou os olhos, cruzou os braços e tentou a última cartada. Este não é um espaço para populismo. Suas palavras beiram o desacato às instituições. Mais uma tentativa de inverter a verdade, de transformar coragem em crime. Mas Tarcísio não se intimidou. Ministro, quem ultrapassou fronteiras aqui não fui eu. É quem dia após dia ignora os limites da Constituição. A diferença é que eu fui eleito. Eu sirvo ao povo e eu não me calo diante de abusos. Os olhares estavam vidrados, o plenário paralisado. Alguns tentavam disfarçar, mexendo no celular. Outros apenas encaravam, incrédulos. Alexandre tentou jogar o peso do Supremo sobre ele. Este Supremo não aceitará ataques. Palavras como as suas atentam contra o Estado democrático de direito. Recomendo que repense suas colocações. Era o ultimato, mas a resposta foi uma aula de firmeza. Ameaças não me intimidam. Quem serve ao povo não teme processo, não teme censura. Eu não estou atacando instituição nenhuma, eu estou defendendo a liberdade. E quando a liberdade é atacada, o silêncio vira cumplicidade, e eu não serei cúmplice. O impacto foi como um raio no plenário. Ninguém reagia. Tarcísio avançou mais. Sabe o que é mais grave, ministro? Lá fora o povo está com medo. O trabalhador é assaltado, a família não sabe se volta para casa. E aqui dentro se discute se é crime dizer que o Supremo não está acima do povo. A pergunta pairou no ar como uma acusação direta. Alexandre ainda tentou mais uma. A liturgia do cargo exige moderação. Quem desrespeita afronta a democracia. E a resposta veio como um trovão. Respeito, ministro, se conquista, não se impõe. Respeito nasce do serviço ao povo, não do medo, não da censura. Quem exerce poder deve lembrar que é servidor, não senhor. Silêncio. Alexandre travou. Não respondeu. Apenas cruzou os braços e calou. E esse silêncio patriota, esse silêncio gritou mais do que qualquer fala. Gritou para o Brasil inteiro, gritou que pela primeira vez alguém teve coragem de olhar na cara do sistema e dizer: vocês não estão acima do povo. E ali o plenário virou campo de batalha. Uns tentavam mudar de assunto. Outros corriam para defender Alexandre. Mas já era tarde. O estrago estava feito. E lá fora o Brasil explodiu. Os vídeos corriam como rastilho de pólvora. Grupos de igreja, fila do banco, padaria, WhatsApp da família. A pergunta era a mesma. Você viu o que o Tarcísio falou? O povo reconheceu de cara. Esse é dos nossos. E o sistema? O sistema entrou em modo de pânico. Nas redações, desespero. Na Globo News, colunistas suando para tentar contornar. Tentavam de tudo. Tarcísio atacou as instituições. Grave ameaça à democracia, mas não colava mais. A velha narrativa já não segurava o povo. Tentaram revirar o passado dele. Buscaram falas, entrevistas, qualquer deslize. Mas quanto mais batiam, mais ele crescia. Na Câmara, parlamentares da esquerda corriam para apresentar moções de repúdio. Mas a base conservadora se ergueu como um muro. Basta! Basta de ministros legislando, basta de censura, basta de ameaças. O Congresso começava a entender que o povo acordou e quem acorda não volta a dormir. Enquanto o sistema tremia, Tarcísio mantinha o silêncio. Nenhuma coletiva, nenhuma live, nenhuma nota oficial. E sabe por quê? Porque quem tem a verdade não precisa gritar, basta mostrar. E ele mostrou. A imagem de Alexandre de Moraes calado, sem resposta, virou símbolo, virou figurinha, camiseta, cartaz. E o sistema entendeu. O Brasil mudou. O povo entendeu que quem manda numa democracia é ele. E ninguém, nem mesmo de toga, está acima disso. E patriota, o que acontece a partir daqui é história sendo escrita. E eu te conto no próximo bloco.
Se você acredita na liberdade, na verdade, na coragem de quem representa o povo, então já sabe o que fazer. Curta, compartilhe, inscreva-se. Aqui é o espaço onde a verdade tem vez. Aqui você não está sozinho. A cada passo que dava, Tarcísio sentia o peso da responsabilidade. Mas era um peso que ele carregava com honra. Não fora eleito pelo sistema, não era cria da velha política, e justamente por isso era temido. Ele vinha do povo, falava como o povo e, acima de tudo, não devia favores ao sistema. Em Brasília, porém, os olhos da serpente estavam atentos. No Supremo, Alexandre de Moraes, agora sem mais disfarces, já agia como um verdadeiro imperador. Seu semblante calmo escondia a arrogância de quem acredita ser intocável. E mais uma vez, o ministro desferiu um golpe. Ordenou a abertura de um inquérito contra secretários do governo Tarcísio, alegando possível conivência com atos antidemocráticos. O país assistia atônito. Antidemocrático agora era qualquer um que discordasse de Moraes. Qualquer manifestação contrária à cartilha do STF era crime. Liberdade? Só para quem se curvava. Mas Tarcísio não era de se curvar. Assim que a decisão foi publicada, ele convocou a imprensa. Não com medo, mas com a determinação de quem entende que o silêncio nesse momento seria cumplicidade. Não aceitarei que meus secretários sejam transformados em bodes expiatórios, declarou, encarando os jornalistas como quem desafia o próprio Leviatã. O Supremo precisa lembrar que o Brasil é uma república, e numa república ninguém governa sozinho. A fala ecoou como um trovão em Brasília. Parlamentares começaram a se mexer. Muitos, antes calados por medo, viram na coragem de Tarcísio uma oportunidade. A tensão se espalhava pelos corredores do Congresso, mas Moraes, como sempre, reagiu, e sua resposta foi um tapa na cara da democracia. Determinou a quebra de sigilo telefônico de integrantes do governo paulista, incluindo até mesmo o chefe da Casa Civil. Aquilo foi longe demais. Tarcísio, até então moderado, endureceu o tom. Isso não é mais sobre justiça, é perseguição. O Brasil está sob censura judicial disfarçada, e se ficarmos calados agora, não restará mais liberdade. Amanhã, as redes sociais explodiram. Hashtags como #STF ditadura e Peu Tarcísio Res. Enquanto isso, nos bastidores do Congresso, um grupo de parlamentares começou a articular algo ousado, uma CPI do STF. A ideia, que antes parecia suicida, agora ganhava força. Tarcísio não liderava o movimento diretamente, mas seu nome estava por trás de cada conversa, cada articulação. Ele era o símbolo de um novo levante institucional, mas Moraes, sempre um passo à frente, decidiu agir de forma ainda mais brutal. Ordenou uma operação da PF dentro do Palácio dos Bandeirantes. Foi o estopim, helicópteros da Polícia Federal. Pousaram no heliponto da sede do governo de São Paulo. Agentes armados entraram, celulares foram apreendidos, computadores levados. A mídia sempre serviu ao sistema, tratou a invasão como procedimento legal. Mas nas ruas, o sentimento era outro. Milhares de pessoas se reuniram em frente ao palácio, em um ato espontâneo. Eles gritavam palavras de ordem, carregavam bandeiras do Brasil e cartazes com frases como "O Brasil não é ditadura do toga" e "Tarcísio não está sozinho". Era o povo acordando. Dentro do palácio, Tarcísio reunia sua equipe. Não era mais uma crise. Era uma guerra. A Constituição virou papel de bala, disse um assessor indignado. Então vamos mostrar que ainda há quem a respeite, respondeu o governador. Se a legalidade morreu em Brasília, vamos ressuscitá-la aqui. Naquela noite, Tarcísio assinou um decreto suspendendo a cooperação do Estado com ordens federais que violem garantias constitucionais. Era um ato ousado, arriscado, mas necessário. E mais, pediu uma audiência com o presidente do Senado, cobrando
responsabilidade do legislativo diante dos abusos do judiciário. A pressão era tanta que até senadores aliados de Moraes começaram a recuar. O medo agora era perder o apoio popular, mas Moraes, num gesto de arrogância sem precedentes, foi à imprensa. Sorriu para as câmeras e declarou: "O Estado de Direito será preservado, mesmo que contra a vontade de alguns, foi o bastante para incendiar o país." No dia seguinte, manifestantes tomaram as ruas de São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre, Goiânia. Não havia mais medo. O Brasil vivia um novo 7 de setembro, mas desta vez espontâneo, nascido da indignação de um povo traído por suas instituições. Tarcísio, diante das multidões, discursou: "Não estamos pedindo favores, estamos exigindo o mínimo, que os poderes respeitem seus limites. Se um homem de toga pode invadir o governo de um estado, quebrar sigilo sem crime, prender sem julgamento, então já não temos uma democracia. Temos uma tirania." As palavras vibraram como um hino. Eram simples, diretas, mas carregadas de verdade. E então, o que parecia impossível aconteceu. O Senado anunciou que analisaria um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Era só o começo. O sistema, ferido, ainda tinha suas garras, mas pela primeira vez sentia o gosto do próprio veneno, a reação de um povo acordado e de um líder que não se ajoelha. Tarcísio não estava em guerra apenas com um ministro. Ele enfrentava uma estrutura inteira de poder construída sobre acordos, chantagens e silêncio. Mas ele tinha uma vantagem. Ele tinha o povo. E quando o povo desperta, nenhum império resiste. Enquanto o Brasil inteiro assistia estarrecido à prisão dos agentes da Polícia Civil de São Paulo, uma pergunta pairava no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que mais Alexandre de Moraes estaria disposto a fazer? Para consolidar seu poder, a população estava atônita. Mas no Palácio dos Bandeirantes o clima era de guerra. Tarcísio não esperou o sol nascer. Antes mesmo do café da manhã, já estava com seus assessores de segurança e justiça traçando um contra-ataque. A ordem foi clara: vamos denunciar isso em todas as instâncias. Não vamos deixar esse autoritarismo se normalizar. A guerra institucional estava instaurada, mas para surpresa de muitos, Tarcísio não foi sozinho. Governadores de outros estados, mesmo aqueles que antes se mantinham em cima do muro, começaram a se manifestar. Romeu Zema, de Minas Gerais, e Ratinho Júnior, do Paraná, ligaram pessoalmente para o governador paulista oferecendo apoio. Isso é um ataque à federação. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Até mesmo governadores da região norte, que tradicionalmente evitam se meter em disputas de poder entre Brasília e São Paulo, começaram a soltar notas de repúdio. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, parlamentares da oposição e até do Centrão estavam boquiabertos. O que Moraes acabara de fazer ultrapassava todos os limites da convivência entre os poderes. Deputados começaram a articular uma CPI urgente para investigar os excessos do Supremo Tribunal Federal e, principalmente, as ações do ministro Alexandre de Moraes. No Senado, a pressão foi ainda maior. Rogério Marinho e Eduardo Girão exigiram a abertura de um processo de impeachment. A hashtag #NaImpeachment de Moraes explodiu no X, antigo Twitter, subindo para o topo dos assuntos mais comentados em poucas horas. E em São Paulo, o povo foi para a rua. Milhares de pessoas tomaram a Avenida Paulista em apoio aos policiais civis presos injustamente. Gritavam palavras de ordem contra a ditadura do judiciário e pediam liberdade e respeito à Constituição. Camisetas com a frase "Aqui é São Paulo, não é a Venezuela" começaram a se espalhar como símbolo da resistência contra o STF, mas o ponto de virada ainda estava por vir. Tarcísio, com um semblante firme e indignado,
convocou uma coletiva de imprensa que entraria para a história. Ao lado de procuradores, juristas, comandantes da Polícia Civil e líderes políticos de diversos estados, disparou. Hoje não é apenas a Polícia de São Paulo que foi agredida. É o Pacto Federativo, é a democracia, é a Constituição. Chegou a hora de darmos um basta. Não aceitaremos que um único homem, não eleito por ninguém, continue a ditar o rumo da nação como se fosse um imperador medieval. A República exige equilíbrio, e se o STF se recusa a respeitar os limites constitucionais, nós faremos valer esses limites com a força da lei e com o apoio do povo. A imprensa, antes tímida em suas críticas, começou a balançar. Editorialistas do Estadão, da Jovem Pan e até da CNN passaram a questionar os métodos de Moraes. Juristas renomados declararam: o Supremo não está acima da Constituição. E o mais impressionante, até mesmo ministros do STF começaram a se incomodar. Gilmar Mendes, conhecido por seu linguajar ácido, soltou uma indireta durante uma sessão do plenário. Não podemos permitir que o protagonismo se transforme em autocracia. A fissura interna estava aberta, e pela primeira vez em anos, a toga de Alexandre de Moraes parecia pesar. Mas o que viria a seguir faria o Brasil tremer. Reescreva a notícia abaixo com uma nova abordagem envolvente e única. O objetivo é transformar o conteúdo original em um roteiro que evite qualquer risco de plágio, com linguagem própria e estrutura original seja irresistível desde o início, prendendo a atenção com uma abertura impactante e provocadora desperte. E curiosidade ao longo do conteúdo, incentivando a pessoa a assistir até o final, para descobrir todos os detalhes e implicações da notícia. Inclua benefícios ou aprendizados ocultos para quem assistir até o fim, como o que isso muda na sua vida, ou como aproveitar essa informação ao seu favor. Finalize com uma chamada para a ação estratégica, convidando o público a comentar algo específico relacionado ao tema da notícia. Por exemplo, vote e concorda CPM essa decisão? Ou o que você faria no lugar deles? Mantenha o tom emocional, direto e acessível, como se estivesse contando um segredo importante para um amigo.